Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação de todos vocês nesse novo call de cenário que a gente faz mensalmente com as nossas entidades, que são os nossos clientes. E, inicialmente, teremos o Dan Cava, nosso CIO, falando sobre o mercado de uma forma mais resumida, e a Francisca Brasileiro, nossa estrategista, que vai entrar em detalhes na apresentação de todo o panorama do mundo com relação a questões políticas, econômicas, Covid e tudo mais, e também fecha com Asset Allocation. Obrigada a todos. Obrigado pela presença de todos. Desculpa aí problemas técnicos nesse começo. A minha ideia, na verdade, é fazer uma introdução rápida do que a gente está vendo de cenário global e alguns desenvolvimentos recentes no Brasil. Depois eu vou passar a palavra aqui para a Francisca, que vai entrar mais profundamente em cada um desses temas, tá? Acho que para o cenário global, a gente já vinha conversando há algumas semanas, a nossa visão é que a gente passou por basicamente três fases de o que a gente tem chamado de mini-ciclos econômicos. A primeira fase do mini-ciclo econômico foi a parada brusca da economia global, quando a pandemia começou, final de fevereiro, começo de março. Essa parada brusca durou basicamente março e abril, e foi marcada, obviamente, por uma interrupção quase que completa da economia global. Depois a gente passou pela segunda fase desse mini-ciclo econômico, que foi a fase da recuperação em formato de V, que começou no final de abril, mas ela durou praticamente o mês de maio, junho e grande parte do mês de julho. Tá? Foi uma recuperação em formato de V, muito ajudada pela injeção de liquidez promovida pelos bancos centrais, muito ajudada pelos pacotes fiscais anunciados por quase todos os países do mundo, sejam eles países desenvolvidos ou países emergentes, e muito também pelo um processo de reabertura gradual que foi acontecendo nas economias conforme a pandemia foi sendo, não vou dizer estruturalmente endereçada, mas controlada de uma forma ou de outra. Na nossa visão, na visão da TAG, a gente, no final de julho, na segunda metade de julho, a gente entrou na terceira fase desse mini ciclo econômico. E essa terceira fase não é nem que ela seja mais positiva ou mais negativa, ela é somente diferente das fases anteriores. Nessa fase, a gente acredita que a recuperação ela vai ser muito mais errática, muito mais heterogênea entre regiões do mundo e entre setores da economia. Então, os números que a gente começar a receber de julho são os números que a gente vai observar em agosto, e principalmente os números de agosto que a gente vai receber em setembro, a gente acredita que são números que vão mostrar algum arrefecimento desse processo de recuperação econômica. Os números que a gente ainda está recebendo nesse começo de mês ainda são referentes ao mês de junho e alguns poucos referentes ao mês de julho. E a gente já começa a ver que essa nossa tese de investimento ela parece se mostrar acertada. Então, só para dar alguns exemplos, dados de mobilidade social, que são dados praticamente online, que hoje em dia a gente consegue buscar, seja no Open Table, seja no Google Trends, etc., a gente, de fato, vê uma acomodação dessa recuperação. De novo, é importante reforçar, não há uma inversão de tendência, não é que as economias elas estão deixando de se recuperar, mas uma acomodação num patamar mais baixo, em muitos casos, muitas regiões, muitos setores econômicos, um patamar mais baixo do que era antes da pandemia. Então, essa é a nossa tese principal em termos econômicos, tá? É que essa recuperação, a partir de agora, ela vai ser mais errática e mais heterogênea. Isso vai fazer com que a alocação de ativos, a seleção das classes de ativos, a postura tática e a seleção de gestores seja cada vez mais importante. E a Francisca vai falar um pouco mais sobre isso aqui no decorrer da apresentação. Entrando em Brasil especificamente, a gente teve alguns desenvolvimentos relevantes ao longo das últimas semanas. Acho que em termos econômicos, essas três fases do ciclo também valem para o Brasil. Então, os dados de Brasil são até um pouco mais atrasados. Então, os dados que a gente está recebendo hoje são dados de junho, então, de fato, são dados ainda bastante positivos, ainda da segunda fase desse mini-ciclo econômico. Então, o que a gente está vendo no Brasil ainda é uma recuperação relativamente rápida e acentuada da economia. A gente está em patamares ainda em muitos setores econômicos muito abaixo do que era antes da crise, mas, por outro lado, a gente está num cenário de inflação muito mais baixa do que era antes da crise
E mais do que isso, né, a gente está passando pela primeira crise no Brasil, onde o Banco Central consegue cair os juros e não elevar a taxa de juros. Isso é extremamente relevante, não só para o desenvolvimento econômico do país, mas como para a dinâmica que os mercados acabam tendo. Eu acho que o que ficou muito claro, que tem ficado muito claro ao longo dessas últimas semanas, é um movimento de dólar mais forte, né, depreciação da moeda, é um movimento de bolsa mais sustentada, mesmo diante de uma crise que é uma crise bastante aguda em termos de atividade econômica. Acho que o que é relevante a gente citar aqui, para eu não me alongar muito, e acho que o timing dessa nossa apresentação é relevante por isso, são as discussões em torno das contas públicas do país, né? São as discussões em torno do fiscal no Brasil, né? Só para a gente lembrar, antes da pandemia, o Brasil vinha num processo de ajuste fiscal, de reformas estruturais da economia. Esses ajustes e essas reformas, elas não começaram nesse governo, né? Se a gente pegar a última década, os últimos 10 anos, é um processo bastante longo de reformas estruturais. Obviamente que não foi um processo linear, não foi um processo perfeito, as reformas foram feitas a conta-gotas, mas, de fato, o Brasil avançou bastante em uma série de indicadores econômicos. A gente estava focado, né, o país estava focado em ajustar as contas públicas, em resolver nosso problema fiscal, quando veio a pandemia. E quando veio a pandemia, o governo teve que lançar a mão de uma série de medidas para criar uma rede de proteção social, para fazer com que o país, a economia e a sociedade atravessassem a crise de uma maneira um pouco mais suave. Acho que é importante a gente deixar claro que todas as medidas que foram feitas, elas tinham que ser feitas, elas eram necessárias e eram indispensáveis para a gente manter uma situação social minimamente decente para a população. Agora, o que é preocupante, o que a gente precisa ter um foco no médio e longo prazo, é a gente ter a perspectiva de que as medidas que foram adotadas, os gastos que foram adotados, eles sejam gastos transitórios. Esses gastos eles não podem se tornar gastos permanentes. Eu acho que o risco que a gente vem encontrando ao longo das últimas semanas, é um debate no meio político de transformar parte desses gastos, que foram gastos criados para serem gastos pontuais, eles se tornem permanentes. Isso seria extremamente deletério para a situação fiscal do país e, consequentemente, para o andamento da economia no curto, médio e longo prazo. A gente viu aí, nas últimas semanas e nos últimos dias, a saída de um número relevante de membros da equipe econômica, né? Seja o presidente do Banco do Brasil, sejam secretários do Ministério da Economia, são sinais importantes e sinais negativos. Isso não muda, digamos assim, de uma maneira total o caminho que o Brasil está tomando, mas são sinais que não podem ser minimizados, né? Eu acho que a situação que a gente está hoje, o mercado ele precisa ter a perspectiva de que as reformas vão ser retomadas, né? A gente não precisa que as reformas sejam retomadas nos próximos 2 meses, né? A gente tem aí um longo caminho ainda para equacionar os problemas da pandemia e a crise econômica. Mas se o mercado tiver uma perspectiva que, uma vez passada a crise econômica, uma vez passada a pandemia, a gente vai voltar a ter ajustes fiscais, e o país vai voltar para uma rota de recuperação, o mercado tem a disposição de dar o benefício da dúvida para o governo, o benefício da dúvida para o país. Se o mercado perde essa perspectiva e perde essa esperança, a gente pode entrar numa espiral bastante negativa. Então, o que a gente tem visto acontecer ao longo dos últimos dias? Um movimento claro de inclinação positiva da curva de juros, né? No termo em inglês é o steepening da curva de juros, onde a curva curta ela fica ancorada por uma taxa Selic muito baixa, mas a curva longa fica muito inclinada positivamente. Então, a gente tem uma taxa Selic em 2%, mas a gente tem uma curva longa no Brasil operando perto ou acima de 7%, que é uma taxa nominalmente baixa, mas quando a gente olha a inclinação da taxa curta com a taxa longa, é uma inclinação muito alta até para os padrões históricos do Brasil. A depreciação cambial que a gente tem visto acontecer, de novo, ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, também reflete um pouco dessa deterioração ou desses sinais um pouco mais negativos do fiscal.
E o mesmo vale para o nosso mercado de renda variável. A gente deixou de seguir as bolsas internacionais, a gente tem visto, por exemplo, os índices americanos atingirem patamares históricos novamente, né? Alguns índices americanos, outros voltando para os patamares pré-pandemia, e a bolsa brasileira parou de acompanhar, né? A gente acabou o Ibovespa ficando ali naquela banda dos 100 mil com 105 mil pontos, sem conseguir romper muito esse patamar. Lembrando que antes da crise a gente chegou a patamares próximos a 120 mil pontos. Então, acho que o resumo da ópera aqui é que o Brasil novamente está passando por um momento conturbado, não é um momento gravíssimo ainda, é um momento de questionamentos. A gente não pode perder o foco nisso, a gente precisa entender quais vão ser os próximos desenvolvimentos de agora em diante. A gente ainda vê alguma disposição do Congresso e alguma disposição do governo e do próprio presidente em fazer as reformas. Eu acho que por isso que o mercado ainda não perdeu totalmente as esperanças. E acho que o risco, e de novo, é um cenário de risco, não é o cenário base, é que de fato essa perspectiva de reforma seja perdida pela perda de mais um ministro relevante ou pela perda de poder da equipe econômica. De novo, isso não é o cenário base, né? O cenário base, na nossa visão, é que em alguns meses, passada a crise, a gente retome a agenda de reformas, mas vai ser um processo não linear, né? A gente vai avançar de uma maneira errática, como sempre foi no Brasil. Algumas reformas vão acontecer, depois a gente vai passar alguns meses sem reformas, com alguns sinais mais negativos, e assim a gente vai caminhando. A gente acha que esse é o cenário base para o Brasil, mas a gente não pode minimizar os sinais que a gente teve nas últimas semanas e principalmente ao longo dos últimos dias, que a gente precisa acompanhar para entender se de fato a gente pode entrar, mesmo que momentaneamente, numa espiral um pouco mais negativa para a economia do país e para os ativos brasileiros. Então, esse é um pouco o panorama geral. Acho que a gente não tem grandes mudanças no processo de recuperação global. Acho que vale fazer um último comentário aqui, antes de abrir para a Francisca, ela vai poder tratar desses temas bem mais a fundo, é a questão da vacina para o Covid-19, que é um assunto que está muito em pauta ultimamente. Eu acho que o mercado hoje ele trabalha já com a perspectiva da gente ter uma vacina que possa ser produzida, distribuída em larga escala no final desse ano e no começo do ano que vem. Nos últimos dias, a gente viu aí notícias de uma vacina russa que já estaria sendo, inclusive, implementada na própria Rússia, mas é uma vacina de questionamentos muito mais relevantes do que as vacinas que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na China. É uma vacina que não passou pelos trâmites normais de testagem e de aprovação dos órgãos públicos. Então, ainda existe muito questionamento em relação a essa vacina, porém, a gente vê os trâmites sendo atingidos e as testagens sendo atingidas em algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas em outros países. Então, existe sim uma perspectiva e uma esperança de que no final desse ano e começo do ano que vem a gente consiga ter uma vacina. Eu acho que a vacina resolveria estruturalmente, endereçaria estruturalmente o problema da pandemia. Obviamente que a gente teria ainda um longo caminho para equacionar as feridas econômicas que ficaram da pandemia. Isso não vai ser resolvido da noite para o dia, mas, de novo, para o mercado gosta e precisa ter uma perspectiva. E a perspectiva de um endereçamento estrutural para a pandemia pode ser um vetor positivo que continue dando sustentação para os ativos de risco ao longo do tempo. Os riscos existem, né? Obviamente que as feridas econômicas que ficaram são feridas grandes. A gente não espera um caminho suave daqui até o final do ano, muito pelo contrário, a gente acha que ainda teremos muita incerteza e muita volatilidade ao longo do caminho. A gente ainda tem uma eleição americana para acontecer esse ano. O candidato da oposição, o candidato democrata, vem ganhando terreno nas pesquisas eleitorais. A plataforma de governo dele é uma plataforma completamente diferente da plataforma do atual presidente americano. Isso também precisa ser levado em conta quando a gente desenha o nosso cenário, desenha nossas alocações. Então, acho que a mensagem central aqui é uma mensagem de esperança, de médio e longo prazo,
mas uma mensagem de que a gente não pode abaixar a nossa guarda nos próximos meses, porque a despeito de termos tido os últimos 3, 4 meses muito positivos, as incertezas e os riscos permanecem. Então, com isso, eu vou abrir para a Francisca entrar mais a fundo em todos esses temas aqui, mostrando para vocês em gráficos e com dados tudo isso que a gente falou aqui nessa introdução. Obrigado de novo pela presença de vocês. Obrigada, Dan. Falou tudo aí, como sempre. Eu vou passar os slides e aí depois, no final, a gente abre para abertura. A ideia é dar uma visão mais profunda do que a gente está olhando e focar nas nossas discussões de asset allocation, para aí nas nossas reuniões individuais a gente fazer o tete-a-tete aí das carteiras, né? Então, vamos lá, olhando aí para essa perspectiva do mês de agosto, a gente fechou essa apresentação faz 2 dias e já tem novidades, mas como sempre a gente começa olhando aqui para a evolução da doença. A gente vem acompanhando esses dados, né, na Universidade de Johns Hopkins aí desde maio, né, na verdade desde o começo, mas mês a mês, e montamos aqui uma evolução, e chama a atenção que esse mês de agosto a gente teve uma nova aceleração do número de novos casos, né, a gente teve aí de maio para junho dobrou, né, foi um aumento expressivo em termos percentuais, de junho para julho tinha tido uma bela redução na velocidade, e agora em agosto a gente viu aí uma expansão bem alta, né, cerca de 63% de taxa de expansão, é bastante coisa, versus cerca de 68% aí do mês anterior. Quando a gente olha as curvas, a gente entende que tem várias coisas acontecendo na dinâmica da doença, isso impacta bastante como a gente vê a reação do mercado, né. Primeiro, acho que é em termos de evolução de novos casos, a gente tem as Américas como um todo, porque entre os Estados Unidos aí nessa curva, né, só o Canadá tem conseguido ter um comportamento diferente, ainda numa expansão acelerada do vírus. Então, lendo sobre Brasil e um pouco menos Estados Unidos, né, porque ele tem essa curva que acelerou, conseguiu reduzir, voltou a acelerar, mas é uma primeira onda estendida. Então, na verdade, né, a gente tem um jet lag aí da doença, começou na Ásia, foi para a Europa, chegou depois nas Américas, mas a gente vem em quarentena há bastante tempo, né? Então, principalmente a curva do Brasil, você vê que ela é uma curva mais longa do que as outras regiões, o que tem sido complicado para a gente, em termos de doença mesmo, mas ao mesmo tempo a gente entrou no afrouxamento da quarentena junto com o restante do mundo. Então, é natural que essa curva esteja mais expandida, né? Quando a gente olha em termos de milhões de habitantes, fica claro, por mais triste que seja, que no mundo todo a gente já tem um achatamento, né? Então, a gente continua expandindo, mas num ritmo muito menor, né? Aqui é ajustado por milhões de habitantes. Tem alguns outros países que não aparecem aqui para cima, a maior parte deles na América Latina, então Peru, Colômbia, tem mais número de casos por milhões de pessoas, mas o Brasil é o destaque aí no mundo, junto com os Estados Unidos, como os países com maior gravidade em termos de doença, né? Então, a gente fica aí no headlines em relação às questões sanitárias, o que não ajuda, dado que a gente tem todo o nosso contexto político e fiscal junto com as questões da pandemia. Quando a gente vê o número de mortes, esse gráfico, obviamente, é o mais triste, mas a foto é um pouco tranquilizadora, porque quando a gente vê a evolução do número de novos casos, a gente tem junto a questão da testagem, né? Cada vez mais a gente está conseguindo testar mais. Então, a parte dessa evolução, principalmente aqui no Brasil, está muito relacionada à capacidade de testagem. Em termos de mortes, a gente vê que a doença está no estágio realmente bem menos grave do que a gente tinha há cerca de 3 meses atrás, olhando no mundo todo, mas também aqui a gente não tem a expansão da questão sanitária, né? Então, qual que é a sensação, né, que a gente vê no mundo todo? Existe um risco de uma segunda onda? Existe, mas, em geral, os países estão conseguindo lidar com isso, nessa forma de buscar o equilíbrio mesmo. Então, a gente vê a Alemanha, por exemplo, a Itália, voltando a ter uma aceleração, né, tanto em número de mortes como de novos casos, mas isso tem sido gerenciado junto com o afrouxamento das questões aí de quarentena. E aí, entre a faca e a espada, os países estão conseguindo gerenciar isso de uma forma relativamente tranquila. Tranquila não, né, mas possível sair da quarentena, o que em termos econômicos é bem importante.
O país que estava mais preocupando em termos de segunda onda era os Estados Unidos. A gente tinha uma questão dos estados que foram mais afetados pelas questões de manifestação do Black Lives Matter, que tinha uma pressão bem forte. Então a gente tinha Flórida, Illinois, Houston, outras cidades aí em que a manifestação foi bem forte, vinha acelerando, e agora a gente vê que algumas regiões aí, né, já melhorando. Aqui a gente tem Lakota como principal estado, né, uma questão mais central, mais isolada, mas já não tem a mesma foto do que o mês anterior em relação à expansão da doença, o que reduziu o risco aí, os receios com uma segunda onda muito intensa da pandemia, né, que não fosse possível controlar, e aparentemente esse risco já está reduzido. A gente tem a questão da vacina, como já comentou. Então tem a vacina russa, a Sputnik, que não passou por todas as testagens, mas tanto a da Sinovac quanto a da AstraZeneca parecem que estão realmente no estágio bem avançado. A gente tem aí o presidente da OMS falando diversas vezes para a gente não contar com uma vacina até o final do ano, de fato, sendo aplicada, né, na população, porque a distribuição e a logística da vacina, a capacidade de produção são um desafio muito maior, mas aparentemente a gente está conseguindo seguir o plano de ter a vacinação ao longo do ano de 2021, inclusive aqui no Brasil, principalmente pela parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, né, com a vacina e a principal vacina sendo desenvolvida na China. Então, existe o risco ainda de que não seja eficiente, né, esse tanto de testagem que a gente fez até agora, pode ser que não seja uma imunização completa. Esse é o principal risco em termos sanitários, né? Você consegue imunizar parte da população, funciona para uma parte, não funciona para outra, não é uma imunização completa, mas a gente deve ter alguma capacidade de imunização da população ao longo de 2020, primeiro semestre. Um outro ponto que vem tendo força nesse sentido são vários estudos acadêmicos falando que provavelmente a gente vai ter uma capacidade de imunização de rebanho, né, esse é o termo, da população, com 10 a 20% da população infectada, e não 60% ou 80% que se imaginava no começo, né? Isso porque a gente tem um isolamento dos grupos de risco, a gente tem toda uma mudança de comportamento, onde com 10 a 20% o contágio da população já fica bem reduzido. A gente aqui está longe, mas para vocês terem uma ideia, uma série de estados aí do norte já atingiram mais de 20% da imunidade da população. A gente vai ver depois na curva do Brasil que, de fato, você já enxerga uma redução bem elevada do ritmo de contágio. Bom, falando de atividade, né? A gente já falou um pouco, mas os dados foram bem positivos ao redor desse último mês. A gente já percebia uma melhora no mês passado, mas a gente teve aí principalmente a China com uma expansão grande dos dados do PIB. A gente já fala de 3,2 aí no ano a ano, ao longo desse último mês, né, principalmente no trimestre a trimestre, com 3,2 positivo, e todos os países apresentando aí o que seria essa curva em V, né, principalmente a China, de fato, já tem voltando para o ritmo de expansão do PIB, então a China liderando esse processo em termos de tempo, né, em termos de linha do tempo, já consegue acelerar a parte do globo também, mas a previsão é que tanto a zona do euro quanto a Europa estão conseguindo, a zona do euro quanto os Estados Unidos estão conseguindo ter esse formato de recuperação em V. A discussão, e a gente vai ver isso aqui em alguns dados, é que a partir de agora começa a desacelerar e tem aquela sensação que pode ser um Nike, né? Uma queda elevada, o símbolo da Nike, não um V propriamente dito. Quando a gente olha os dados de PMI, que são aqueles dados mais na ponta de atividade, de fato, os dados são bem impressionantes. Então, lembrando que nesses números, né, nesse indicador acima de 50, eu tenho expansão da economia. A gente vê que tanto em manufaturas quanto em serviços, né, que começou um pouquinho mais para trás, todas as regiões desenvolvidas já estão em estágio de desenvolvimento, né, já estão realmente acelerando os dados aí de produção. Esse dado, ele conflita um pouco quando a gente vê, de fato, as vendas no varejo e a produção industrial. Principalmente do lado da produção industrial, a gente tem ainda uma contração bastante elevada, né? Mais de 20% ainda de contração em relação ao ano anterior para o mesmo período. Mas quando a gente olha a atividade na ponta, então eu estou começando a acelerar, né? Esse gráfico conversa com esse, a gente vê que de fato eu já estou num ritmo de expansão quando eu olho em relação ao período anterior, né? Então, esse é o principal dado em termos de tração da atividade, né? Realmente, as coisas já saíram daquele estado de congelamento
e isso é que trouxe um alívio grande para o mercado. As vendas no varejo, né, já em expansão nos Estados Unidos, né, uma economia muito mais leve, e a gente observa isso, então tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha em expansão, mas a Europa como um todo continua num terreno aqui bem contrativo, né, de menos 5%, tanto na parte da indústria quanto no varejo, a situação ainda é bem grave. Quando a gente olha para os dados de alta frequência, então, né, os dados que a gente acompanha de reservas de restaurante, por exemplo, quanto produção, venda imobiliária, venda na padaria, farmácia, né, são todos esses dados, de fato, na ponta, a gente enxerga essa curva que eu falei do Nike, né? Eu tenho uma recuperação e depois eu tenho uma acomodação. Então, esse movimento, esses dados levaram à discussão, de novo, da aceleração do ritmo aí de novos pacotes fiscais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, quando a gente começou uma forte recuperação aí pelos estímulos e desacelera, principalmente nos Estados Unidos, com o cenário eleitoral, a gente viu acender uma luz amarela aí em vários indicadores e começando um processo de retomar a discussão dos pacotes de estímulo de novo. Esse dado ele fica bem claro nos dados de emprego dos Estados Unidos. Então, a gente teve aqueles dados que foram os piores da série histórica, mais de 30 milhões de pedidos de emprego no primeiro mês. A gente teve uma queda bem rápida, mas já faz aí mais de um mês, 2 meses praticamente, que esses dados praticamente estabilizaram. E aí a gente vê que uma parte da população está com um dado realmente aí bem mais longo de desemprego, né? Então, se a gente olhar em relação a fevereiro, a gente tem aqui uma aceleração grande no número de pessoas que estão desempregadas há mais de 26 semanas, né? Há mais de 5 meses. Aqui, claro, ainda não pega, né? Porque mais de 27 semanas, aí são praticamente 7 meses, então ainda não tem os efeitos da pandemia, mas aqui nesse gráfico fica bem claro que tem uma parcela da população que realmente não conseguiu ainda voltar ao mercado de trabalho e, consequentemente, desacelera os outros dados de economia, né? Junto com isso, o que a gente tem, então, o cenário eleitoral, como a gente comentou, acendeu a luz amarela, né? Porque falta aí cerca de 2, 3 meses para as eleições, e aí começou-se uma discussão do novo pacote de estímulos, o que os democratas não aprovaram, né? Eles colocaram aí numa linha bem, digamos, populacionista, e o discurso do Trump está vindo bem nessa linha, né? Então aqui foi um compêndio dos twitters dele da última semana, e a gente vê que é uma linha muito forte, a gente até brincou internamente aí, essa linha Dilma, de fazer, né, uma série de gastos de expansão para um cenário eleitoral. Então, mais cortes de impostos, empresas adiam pagamento de imposto, perdão, né? Vai aumentar em $400 os benefícios para os desempregados. Essa parte do seguro-desemprego, vocês lembrarem, a gente falou bastante, né? Eles aumentaram bastante, chegou a ser $1.200 por semana, foi isso por um período, reduziu, mas agora a gente ainda fala de um pacote de $600 por semana, dependendo da região, da população, mas no mínimo $1.200 em período expandido. Então antes tinha um período para o seguro-desemprego, agora está constante, ele fala de aumentar para mais $400 aí para as pessoas, fala mais pacotes de estímulos aos estudantes, cortes adicionais, inclusive na renda. Então, não vendam ações, né? Ele é bem explícito em relação ao quanto o mercado financeiro pode, de fato, atrapalhar, né? Ou ele interfere no processo eleitoral. E aí foi nesse sentido, nesse ambiente aqui, que foi proposto um outro pacote de mais 750 bi de dólares. No primeiro momento foi reprovado na Câmara, ele vem usando isso em termos eleitorais, né? Que os democratas reprovaram, e obviamente a plataforma do Joe Biden não é nem um pouco diferente desse, né? Mais expansionista, mais gastos ainda. Chama atenção, e a gente tem isso na Europa também, que aparentemente a mensagem não tem problema expandir balanço, né? A economia tem reagido a isso de uma forma, e aí quando a gente lê, né, os alocadores, as pessoas de mais longo prazo têm questionado isso, né? Como o mercado comprou, não importa, não existe limite para a expansão de balanços, né? Você pode expandir o quanto quiser, principalmente os Estados Unidos, que são aí os impressores da moeda de reserva, né? Que a reserva global é o dólar, então ela não desvaloriza durante a crise. Essa é a diferença para qualquer outro país, né? Se o Brasil aumenta o seu gasto, a moeda se desvaloriza, no euro acontece a mesma coisa.
Na Europa, então, na mesma forma, né, quando a Europa começou a fazer um pacote no começo muito elevado, a gente tem desvalorização no euro também. Isso não acontece com dólar, e aí, consequentemente, a gente tem tido aí, digamos, um cheque livre, né, um cheque em branco para que os Estados Unidos continuem aumentando seu balanço de uma forma indefinida. Quais seriam as consequências disso? Né? Uma boa parte do mercado fica discutindo isso. E aí, o primeiro ponto seria uma desvalorização cambial em relação às moedas aí consideradas seguras, né? Então, o iene japonês, o franco suíço, e de fato essas moedas continuam se valorizando muito ao longo da crise, mas o principal evento foi o ouro. Então, dado que a minha moeda de reserva ela começa a ser colocada em xeque, eu tenho uma mudança natural para o ouro. Acontece que o ouro se valorizou tanto que também já se começa uma discussão de que ele perdeu de fato o seu papel de uma reserva, né, de seguro, e sim virou um ativo financeiro de especulação. Fechando esse cenário dos pacotes de estímulo, na zona do euro a discussão é um pouco diferente, apesar de também ter tido um pacote aí aprovado de 750 bi de euros, essa discussão é um pouco mais antiga, né? Foi o pacote que a gente fala aí há mais de um mês que estava em tramitação, e agora ele foi aprovado de uma forma interessante, né? A gente faz isso através de um fundo mútuo. E essa discussão é super importante, porque, se vocês lembrarem, no mês anterior, a gente colocou a foto onde Itália e Espanha estavam muito mais endividadas do que as outras regiões. E aí a ideia de fazer esse pacote através de um fundo mútuo para a zona do euro, né, então o empréstimo para toda a região do bloco, você diminui o risco aí de passar por toda aquela discussão de novo, colocando o euro em xeque, né, fazer toda aquela crise que a gente passou aí depois de 2011, o que traria mais instabilidade para a região. Então, a gente continua com Itália, Portugal e Grécia, aí os mais endividados, mas Espanha e França também, e cria aí esse fundo para toda a região e junto organizando, né? Então, depois que aprovaram a criação desse fundo aqui, conseguiram aprovar mais esse pacote de 750 bi de euros. Falando em termos de projeção, a gente tem para as 3 regiões desenvolvidas, né? Primeiro para a China, a primeira vez que a gente mostrou esse slide, que aí é uma coleção feita pelo Olívio e a equipe, né, dele, das projeções globais, a projeção para o PIB da China era alguma coisa de -1 a -3, né? Então a gente tinha de fato a percepção de que pela primeira vez aí na série histórica a China ia ter PIB negativo. Não só eles reverteram isso, como se fala aí uma expansão na média de 2 a 2,5% do PIB já em 2020, né? E aí começa-se toda uma discussão aprofundada de o quanto a China sai fortalecida desse processo da pandemia, né? A questão da guerra comercial, ela aparece pouco, porque a gente tem eleições americanas, a gente tem toda a crise sanitária, mas ela cria atração, e depois a gente vai ver que a bolsa chinesa, na verdade, ela que mais se valorizou ao longo desse ano, quando a gente fala do nosso fundo de investimento no exterior. É um ponto importante que a gente está levando em consideração, que tem que ter um peso de China aí nas alocações internacionais, e a gente vê que, de fato, é a região que sai mais forte, colocando os Estados Unidos num cenário, né, muito endividado, com o dólar começando muito sutilmente, né, essa é uma discussão muito sutil, mas começa a ser colocando em xeque, com uma crise eleitoral aí, mais, digamos, uma guerra eleitoral, né, uma campanha eleitoral bem acirrada, a questão da guerra comercial fica um pouco diferente, e o que a gente vê é que, pelo contrário, né, do que aconteceu nos outros momentos de pico de estresse na guerra comercial, a Bolsa Asiática sofria mais. Nesses últimos meses, a gente viu o contrário, e a gente vê aí realmente que a China, aparentemente, está saindo com a região mais fortalecida. Quando a gente olha para o PIB de 2021, volta a uma expansão aí superior até do que a gente vinha vindo nos últimos anos, né? Para os Estados Unidos e para a Europa, as projeções para 2020 praticamente não alteraram, então a gente tem alguma coisa na casa de -7 a -8 para o PIB europeu, é a região que mais sofre bastante, e para 2021 a gente tem já a expansão também num ponto bem intenso, né? Para os Estados Unidos, a gente tem a projeção na casa de -5%, então é bastante coisa de queda também, mas já tem algumas melhoras dependendo dos indicadores. Então a gente vê aí o Citigroup, né, que é o principal grupo americano, um pouco mais otimistas, mas na média -5%, mas também com melhora na perspectiva para 2021. Então os dados que a gente tem, né, um 2020 muito ruim, não mudou muito a projeção, mas com a recuperação mais rápida
vem melhorando a projeção tanto para os Estados Unidos, para a Europa, mas também para a China, dos dados de 2021. Então, assim, a gente fecha mundo, a gente começa falando um pouquinho de Brasil, falando do isolamento social. Então, a sensação para quem está na rua, né? Não sei vocês, mas para quem está voltando aí a alguma movimentação, a gente vê muito mais gente na rua, mas os dados indicam que mudou pouca coisa em relação ao último mês, o índice de isolamento social. Então, em algumas regiões a gente observa mais movimentação, aqui na Faria Lima, onde eu estou, claramente a gente já tem uma mudança da dinâmica, mas sem a volta das escolas, aí as regiões globais, né, quando a gente olha com o Brasil como um todo, mas esse gráfico tem para todos os estados, né, para São Paulo, cidade e estado, é muito parecido, o afrouxamento da quarentena ele tem sido bem lento. Claro, né, a gente tem aqui a partir do começo de junho, a gente já teve uma redução grande em relação ao pico da pandemia, mas desde que a gente começou de fato as últimas medidas, não foi intenso. Quando a gente olha esse, eu acho que é o gráfico mais interessante de tudo que a gente vem discutindo, né? Quando eu falei o número de novas mortes, que a gente limpa o efeito da testagem, principalmente em outros estados do Brasil, a gente praticamente não tinha capacidade de testagem no começo da crise sanitária, a gente vê uma curva bem diferente do que a gente olha o Brasil como um todo. Então, São Paulo continua acelerando, é o estado mais impactado, apesar de ter começado a quarentena bem cedo, né? A gente vê aqui, e aí é em números absolutos, né, obviamente, então não é por milhões de habitantes, mas a gente vê que continua aí, digamos, num platô, mas a maioria dos outros estados brasileiros que foram mais afetados já vem realmente achatando essa curva. Santa Catarina não está aqui nesse gráfico, porque em números absolutos ela não é tão relevante, mas recentemente ela acelerou, passa aqui de 100 mortes, junto com o Rio de Janeiro, mas a maior parte dos estados, e principalmente os que a gente falou do norte, que foram mais afetados, eu não coloquei aqui, mas tem um gráfico que mostra Acre, Maranhão, Amazonas, com mais de 20% de contágio. Então, nessas regiões que a aceleração foi muito intensa no começo, já é um decréscimo de imunização de rebanho mesmo, assim. São regiões, principalmente as regiões indígenas, que não existe isolamento social, foram muito afetadas, tem mais uma parcela muito relevante da população, um número de mortes muito elevados, considerando o número de habitantes nessas regiões, mas aqui a imunização de rebanho já reduziu bem a curva. Então, o formato da curva do Brasil, quando a gente olha como país como um todo, é diferente do que a gente vê em termos de estados. Bom, falando agora do nosso lado fiscal, né, acho que realmente é o principal ponto de preocupação. Então, a gente tem duas linhas em termos de preocupação, né. Tem um lado que é a questão do auxílio emergencial, então a gente já existe, o fato é praticamente dado que a gente vai ter uma expansão do auxílio emergencial, então lembrando, o ponto inicial eram 3 parcelas de R$600, atingiu mais de 40 milhões de pessoas, foi o maior pacote de benefícios aí que já existiu no Brasil, tanto em termos de volume absoluto, quanto em termos de alcançabilidade, em termos de número de pessoas. Ele já foi expandido por mais um mês, e agora já é praticamente dado que vai ser expandido por mais alguns meses. Teve um efeito muito grande na aprovação do presidente, a gente também tirou esse gráfico que vinha nos últimos meses, mas a aprovação do presidente, que caiu com as histórias de Queiroz, caiu com a história do Mandetta, caiu com a saída do Moro, ela acelera nas regiões mais impactadas pelos benefícios, né? Quando você abre a aprovação em termos de Estado, e não à toa a gente tem visto o presidente aí fazer campanha nessas regiões mais atingidas, né, mas na verdade positivamente impactadas pelo benefício, porque as regiões mais atingidas são as regiões de alta produção, né, como São Paulo, Sudeste, assim por diante, e o benefício ele chegou mais forte para outras regiões do país, e teve um efeito eleitoral muito importante, né, então aquela história que todo mundo critica quando está do lado de fora, e uma vez você chegar no poder, entende, né, o impacto desse tipo de programa no país em termos de aprovação, mudou um pouco o discurso, então toda uma corrente do governo pressiona para aumentar e continuar pagando R$600, pelo menos até o final do ano, e a equipe econômica vem lutando para reduzir isso, porque o choque em termos de endividamento é muito alto. Então, nessa primeira foto, né, a gente tinha aí 144 bi de auxílio emergencial, então essa foto não considera a expansão além do que a gente já vinha falando, colocava ali o gasto de $1 trilhão, $1 trilhão que a gente comentou,
é muita coisa, 13% de choque no PIB só daqui, né, só desses gastos expansionistas, e aí a gente vê a discussão do aumento só com a parte da expansão do auxílio emergencial. Então a gente está falando aí de praticamente mais 276, se for mais R$300 por mês aí até dezembro, isso aqui em 2021, na verdade, né, até março, e mais um choque de 6,3%. Então, quando a gente olha a curva, né, a gente está falando aí de 3 cenários, a gente olhou o cenário base, que eu tenho mais um mês de R$600, e depois eu começo a reduzir, o que daria aí mais um choque de 100 bi, né? Se a gente continuar com 600 até dezembro, que tem uma corrente, falando de mais 100 bi de gastos, né? Então, o compromisso, o cenário base que a gente está olhando ali é o 144, mas tem uma chance de se expandir muito. Olhando o cenário base que a gente tem hoje, que é esses 450 até dezembro, a gente está falando de 103,5 de dívida PIB. Para vocês terem uma noção, no mês passado a gente chegava a 100. Então, a gente está falando de uma aceleração da expansão fiscal muito grande num curto prazo de tempo, né? Ou seja, a discussão está se deteriorando muito rapidamente na Câmara. A gente começou com 99 na primeira projeção, foi para 100, 97, 99, 100, e agora esse cenário pode piorar ainda mais. Então, a gente já chega aqui a 100% de dívida PIB em 2021 e 2022, com o cenário base aqui do híbrido do Lívio. Quando a gente fala em termos de expansão fiscal, atendendo pedidos, né, esse gráfico eu fiz um zoom aqui para a gente conseguir ver. O Brasil, inicialmente, tinha sido o país com a maior expansão fiscal, lembrando que o Brasil não fez só a expansão fiscal, né, que de fato são esses gastos. Tem toda aquela linha de crédito, de programa de manutenção de renda, que não entra nessa parte do balanço direto, né, porque eles são repasses indiretos, que aí a gente é um dos países emergentes com maiores gastos, mas a gente fica acima dos países emergentes, e aí, principalmente entre os nossos pares, a gente já vê que a gente é com os maiores gastos, principalmente quando a gente olha o pacote total. O que é positivo em termos de economia e atividade, mas não em relação ao lado do balanço fiscal em si. Para a gente ter uma ideia do que significa essa nossa foto, a gente está olhando aqui, né, os países emergentes, a média da relação dívida-PIB versus os países desenvolvidos. E o Brasil está aqui nos 99 já em 2021, né? Então, vamos olhar aqui como a gente fica nessa foto, né? Em relação aos países emergentes, a gente tem quase aí o dobro. Teve uma expansão fiscal, mas a gente já saía de uma base pior e fica aqui bem pior na foto, quase como os países aí muito desenvolvidos. Também temos, por outro lado, a queda da receita, então isso também é considerado naquela conta, então, ou seja, a gente deveria estar no movimento de fazer mais um aperto fiscal e não expansão. A discussão do teto dos gastos ela é importante e preocupante, porque, por um lado, eu tenho alguns gastos que são realmente, aí, digamos, de contingência, mas tem uma série de outros pacotes e medidas, expansões aí, que são colocadas como puxadinhos nesses momentos. Então, a gente teve a discussão do Fundeb, a gente tem uma série de discussões aí, né, que foram vendo feitas, que a gente tinha uma redução, o Fundeb é o Fundo de Educação, por exemplo, a gente já era para ele acabar esse ano, e a gente tem uma discussão de expandir e aumentar o volume de gastos. A gente está falando de um gasto adicional aí de 50 bi, ele é perene, né, ele não é pontual como esses gastos, teoricamente, são. Por que eu estou falando teoricamente? Porque a ideia é que esse auxílio emergencial ele se transforme num novo programa de renda, no lugar do Bolsa Família, porque eles chamam de Renda Brasil, e a perspectiva é que ele atinja essa parcela maior da população do que é o Bolsa Família hoje, né, e possivelmente com valor maior. Então, a gente pode também transformar isso num gasto fiscal perene. A situação é muito grave em termos de fiscal, né, a gente tem aí a confiança na equipe econômica, que as reformas vão ser feitas e que a gente vai conseguir, mas qualquer escorregão aí um pouquinho mais para o lado faz com que a gente tenha uma situação de aversão a risco no Brasil, de novo, muito elevada. O lado positivo, né, de fato, o pacote de auxílio emergencial ele teve um efeito muito importante em termos de emprego e renda. Assim, acho que a gente tem pouca noção do que R$600 impacta na vida da maioria das pessoas no Brasil. Quando a gente olha o saldo de empregos, de fato, teve uma queda bem acelerada, mas ela já retomou praticamente tudo, então é impressionante, assim como a gente não teve mais queda no número de empregos mensais, né, isso é saldo, então não é só no mês, né, a gente está falando de fato aí de uma retomada do emprego bem elevada,
principalmente quando a gente fala os formais, e aqui o pacote de manutenção do emprego do governo, que foi aquele de reduzir salário sem demitir, também foi super importante. Então, a gente tem uma queda aí na ordem de 10% da população ocupada, o que considera os formais e os não formais, né? Então, é relativamente baixo, porque a gente esperava no começo da pandemia. Então, a perspectiva é que a gente já volte aí para uma cena equiparável com o que a gente estava, olhando para a população como um todo, também aqui os informais, daqui a cerca de um ano, né? Esse dado aqui foi bem melhor do que as projeções iniciais, a gente chegou a falar do impacto na renda de 23%, e aqui a gente vê que esse impacto praticamente não existiu. Então, mesmo os dados econômicos, claro, -6 é bastante coisa, mas quando a gente projeta, né, o impacto realmente na renda da população brasileira como um todo, e não em algumas regiões, e por isso os setores são impactados de forma tão diferente, né? As classes média e alta sofrem muito mais com a pandemia do que a classe baixa, dados os pacotes de estímulos que foram feitos, o impacto na renda total foi até que baixo. Então, consequente, além disso, a gente tem o dado positivo de crédito, a gente vem falando sobre isso, é impressionante esses impactos, pela primeira vez na nossa história, a gente de fato tem uma crise com expansão de crédito e chegando na ponta certa. Então, a gente tem expansão do lado da pessoa jurídica, né, das empresas, o que é positivo, a gente tem uma redução do estoque de crédito na pessoa física, porque uma parte da população usou o auxílio realmente para pagar suas dívidas, o que é super importante também em termos, né, de capacidade brasileira aí de desenvolvimento, e o que chegou foi na linha desses créditos diretos, que demorou a chegar, por isso a gente vê essa expansão aqui, ela é tão no final, né, de todos os pacotes de estímulos, aquele linha para pequena microempresa foi a que mais demorou a chegar, mas chegou na mão de quem precisa, e aí todo mundo que tem seus amigos empresários aí, conhece, sabe o quão eficiente foi isso aí, em termos de salvar uma boa parte de empresas, apesar da gente saber que tem várias aí que foram afetadas, e mais uma vez isso impacta mais as regiões de classe média e alta. Outro dado que é muito relevante, eu vejo muito pouca notícia sobre isso, talvez os bancos não tenham interesse que sobre notícia, mas a gente teve queda na taxa média das operações de crédito em todas as linhas, então inclusive para a pessoa física. Se vocês lembrarem, né, o ciclo de corte de juros começou aqui em 2015, foi intenso, e depois praticamente parou, então até o começo da pandemia, a gente falou sobre isso bastante o ano passado, quando a gente começou a discussão de corte de juros, mas fazia sentido cortar juros, dado que os spreads bancários não vinham caindo, e agora a gente conseguiu, na pressão do governo, de fato, reduzir. Então, lembrando, a gente teve o governo, né, lhe dando a cenourinha, então eu libero linhas de empréstimo, eu diminuo o compromisso, eu libero compulsório, faço uma linha de operação de crédito garantida pelo governo, esses empréstimos têm a garantia do governo, então por isso que os bancos privados liberaram tanto, a gente não tem esse gráfico aqui também, mas quem está liderando os empréstimos são os bancos privados e não os bancos públicos, o que também é bem positivo para a economia, mas a gente vê que isso eles só fizeram se, de fato, os bancos liberassem dinheiro, então, liberassem taxa também, então a equipe econômica conseguiu fazer uma pressão nos bancos, né, a gente tem aí, no nosso lado, são muito poucos bancos emprestando dinheiro, então o governo conseguiu, sem ser através de medidas restritivas, que é sempre um ponto polêmico para os governos liberais, fazer com que tivesse uma queda nas taxas de empréstimo, isso aí foi bem surpreendente. Então, como a gente falou, impacta diferentes diversos segmentos, né? Então, a parte de comida teve uma aceleração, é o único setor da inflação que tem uma aceleração bem intensa. Os demais setores, aparentemente, né, estão aí no fundo do poço, digamos assim, mas o que é positivo, porque a gente já vê uma melhora numa série de indicadores, e aí outros desacelerando, sofrendo um pouquinho mais, por exemplo, tipo as autopeças, assim por diante, parte de carro sofre mais, né, mas móveis, eletrodomésticos, vestuários, tudo que está relacionado ao consumo propriamente dito já destravou, né? Então, as nossas curvas são diferentes do mundo, então a gente vê de fato que a gente tem uma aceleração na parte do varejo, né, principalmente no restrito, então são aqueles segmentos que a gente falou, né, que são mais venda direta propriamente dito, então a gente tem aí uma, digamos, uma expansão muito clara que é ligada aos estímulos que foram feitos dos pacotes, né, principalmente no pacote do auxílio emergencial, mas que foram uma recuperação muito rápida e puxada no varejo, surpreendendo. Esse lado é bem positivo, e é positivo também a parte da inflação, né, de fato, a gente tem indexação segurando um pouco,
e todos os outros indicadores indo para os menores dados de inflação da série histórica de novo, né? A gente conseguiu mais uma vez surpreender aí para baixo, e a projeção é que esse dado caia um pouquinho mais, fechando na casa de 1,70. A curva de juros, né, esse último corte da taxa Selic, a gente já tinha, ele já estava previsto na curva há bastante tempo, então a curvinha aqui é um dia logo depois da Copom, é a curva azul. Então a gente vê que o mercado comprou a ideia de juros um pouquinho mais baixo, mas no longo prazo a curva ficou muito parecida, né? Então aqui era a curva de 30 de julho, depois com a piora um pouquinho do fiscal, a gente teve um pouquinho de abertura na ponta longa, mas a decisão do cupom não impactou. Há cerca de um mês atrás, a gente tinha receio que novos cortes poderiam empinar ainda mais a curva. Então, a curva continua muito empinada, mas nem a gente teve uma piora pelo lado fiscal e nem uma piora pelo corte na taxa de juros aí de curto prazo. O que isso quer dizer? Não teve piora na taxa de curto prazo, porque o mercado não vê inflação, então não vê perspectiva de ter que subir juros no curto prazo, e ao mesmo tempo o lado fiscal pior já estava precificado. O que pode acontecer para essa curva piorar mais? A gente realmente tem o Guedes aí com tudo que aconteceu nas últimas semanas, jogando a toalha, seja saindo da equipe econômica, ou não conseguindo segurar as discussões de teto de gastos. Então esse risco existe, mas essa curva já está tão inclinada que a gente vê que não tem tido pressão, e a gente continua com um prêmio bem elevado, né, que é o que a gente estava falando. Então, aqui para um título que não é tão longo, 2026 ou mesmo 2024, a gente já fala de um prêmio aí bem alto em relação ao CDI. Para estar aí no 5 aqui, significa que eu tenho que ter uma Selic na casa de 9, 10, para eu conseguir chegar nesse 5 aqui. Então, nossas projeções são PIB de menos 5,5, então não mudou muito, chegou a ser menos 6, a gente hoje fala de menos 5,5, com expansão em 2021, também não era nosso dado inicial, a inflação na casa de 1,6, 1,7, queda maior do lado da produção industrial, e a Selic ficando aí nos 2% que a gente tem hoje, né? Então, acho que era isso, que aquele déficit que a gente falou ali, de um choque de 13,5% no PIB, podendo ser pior. Falando em termos de alocação estratégica, deixa eu reduzir um pouquinho só para ver como eu estou de horário, 10 horas, vamos falar para sobrar um tempinho para a gente conversar. Passando aqui, acho que todo mundo já conhece nossos termômetros. A gente mudou um pouquinho para a busca por oportunidades, né? A gente tinha aqui o item seletividade como principal ponto dessa crise, mas acho que a gente já pode falar agora de olhar realmente onde a gente tem oportunidade, onde tem prêmio, onde tem retorno, que não deixa de ser seletividade, mas que a gente consegue focar em alfa e não só em redução de risco. Para a redução de risco, a gente tem a diversificação e as proteções, né? Então, a gente tem um cenário que é otimista, apesar de frágil, mas a gente tem um downside risk, que a gente chama, né? Um risco de um lado de pior, agora tanto do lado fiscal quanto sanitário, bem elevados. Então, todo o nosso movimento aí de tomada de risco, ele está atrelado a proteger os cenários mais negativos aí de uma forma bem cautelosa. E aí a gente tem focado muito na disciplina do nosso processo de investimento durante a crise, acho que todos que estão aqui têm acompanhado isso e visto o quanto isso tem impactado no alfa do nosso asset allocation, né, no overall da carteira. Olhando para o que está acontecendo em termos de mercado, de fato a volatilidade já fechou muito, a gente voltou a ter um outro pico ali com risco de segunda onda, mas com o avanço das questões sanitárias, o mercado realmente comprou uma certa estabilidade, então a gente já fechou aqui próximo a médias históricas, né? A gente vinha nos períodos de volatilidade mínima, mas em períodos normais, essa era uma volatilidade, aí, digamos que indicam que realmente o pior da crise já ficou para trás. E é curioso que os dados de mercado estão totalmente diferentes do que quando a gente olha para os dados da economia, das crises sanitárias em si, né? Então, independente da crise sanitária, a gente teve a redução do lockdown, e a gente vê aqui a maioria dos dados aí de produção realmente andando muito melhor do que a crise em si. E aí os dados dos ativos de risco estão reagindo a isso. Então, como o Dan comentou, a gente tem as bolsas americanas aí batendo as máximas, principalmente a Nasdaq, que tem um peso muito grande de tecnologia. Perdão, a parte de tecnologia foram as empresas que mais surpreenderam em termos de earnings, né, em termos de lucro. Isso não foi verdade para todas as economias, empresas americanas. Essas sim, obviamente, saem fortalecidas do Covid e, consequentemente, teve mais uma aceleração nessa parcela aí dos ativos, né? Os
tech, todos performaram muito melhor. A Nasdaq se descola aí das desculpa, para os outros índices de ações. Como eu comentei, a bolsa chinesa também foi uma surpresa, então a bolsa asiática acelerou bastante ao longo desses últimos meses e está no terreno positivo, acima, inclusive, do S&P 500 aí do World Index, que ficam aí quase no 0 a 0 no ano. A bolsa brasileira, né, teve uma recuperação forte aí ao longo dos últimos meses, mas a culpa opera estável aqui em dólar, continua sendo a lanterninha do mundo. Quando a gente olha as discussões do S&P, a gente tem uma parcela aí realmente, principalmente as de tech, que melhoraram. Não foi verdade, né? A gente, para as empresas como um todo, a gente tem uma deteriorização bem importante, principalmente na parcela de alavancagem das empresas. Então, os índices, os setores, eles tiveram um comportamento bem distinto ao longo desse último mês, quando a gente tem a rodada de balanços, e a gente vê que o S&P andou coladinho com o pacote de estímulos, né? Ele anda aqui realmente ocupa principalmente praticamente a mesma posição do que a expansão do balanço aí do Fed. E a gente tem pela primeira vez uma crise onde ouro e S&P caminham juntos, né, acelerando muito rapidamente nesse cenário. Eu li um artigo bem interessante que fala de medo e ganância, né? A gente tem um medo muito grande pelas consequências de tudo que está vivendo, mas a ganância por uma busca de retorno num cenário de juros baixíssimo faz com que a gente tenha esse movimento. Eu tenho a expansão dos ativos de risco, ao mesmo tempo em que eu tenho a expansão do principal ativo global de proteção. A gente continua neutro, a gente prefere os países desenvolvidos, principalmente pela correlação com a Bolsa Brasileira, mas a gente vem estudando principalmente a importância da gente colocar um pouco de China, talvez esse não seja exatamente o melhor momento pela aceleração recente, mas a gente tem feito um estudo bem interessante nesse sentido aí, olhando principalmente uma parcela das bolsas das ações chinesas que são onshore, né, que são do mercado local e que estão aos poucos entrando nos índices globais, onde a gente fala sobre isso. Para a renda fixa, a gente vê uma recuperação aí dos principais, aqui são os títulos baixo risco americanos, então já expandindo bastante, é natural, né, o safe haven aí, a proteção, os ativos de risk free, lembrando que lá não existe CDI, não existe cash, né, ninguém compra título público, então os ativos de menor risco são os corporate bonds, high grades americanos, aí sim a gente tem uma expansão grande, mas também praticamente uma recuperação. Então, emerging market bonds no 0 a 0, e aqui só fica um pouquinho realmente do high yield com prêmio ainda, lembrando que a gente pegou aqui desde maio essa recuperação bem forte dos ativos de risco de crédito. Continua tendo um prêmio interessante, principalmente quando a gente sai do tradicional dos corporate bonds americanos, aqui são os da zona do euro, por exemplo, e principalmente quando a gente olha o prêmio em relação aos juros, né, em relação à taxa de ativos de livres de risco, né, risk free. Então a gente enxerga, mas vem reduzindo um pouco as posições táticas aí da renda fixa que a gente fez aí no auge da crise, né, a gente conseguiu implementar em maio, começou a olhar isso em abril, e esses fundos renderam mais de 5% no período. Nos países emergentes a gente teve um aumento, porque fechou muito a dos países desenvolvidos, nos países emergentes ainda tem algum prêmiozinho, mas igual na renda fixa, a gente está preferindo ficar nos países desenvolvidos nesse momento, né, reduzindo aí o risco offshore, dado que a gente está no onshore. Olhando para o hedge, né, o Dan falou um pouquinho do câmbio, mas eu acho que essa foto que compara a gente com os outros países emergentes, ela sempre explica muito melhor do que as nossas questões locais. Então, a gente tem dois movimentos aqui de desvalorização. Esse aqui é todo mundo, né, olhando todas as moedas, começando aqui no 100, no 1º de janeiro. Então, essa expansão aqui foi quando a gente teve aquela queda da taxa Selic, com o discurso do Banco Central que ia continuar cortando mais, então foi o último corte de juros. A gente viu que o diferencial de juros caiu muito, e a gente teve uma desvalorização descolada dos outros países, mas essa estabilização está muito relacionada ao índice de commodities, então uma melhora da economia mesmo, lembrando que aqui é inversamente proporcional, né, o melhor o commodities, eu deveria ter um decréscimo, uma melhora, uma valorização do real, que é uma queda em termos de número índice, e mais recentemente, com a piora aí dos dados de segunda onda, né, uma certa aversão a risco, a gente tem de novo uma deteriorizaçãozinha aí do câmbio, mas muito fraco, e também muito relacionado a corte da taxa de juros, assim. Então, as nossas condições locais,
elas voltaram a ter menos peso do que as condições internacionais. E aqui o DXY, como eu comentei, o dólar se desvalorizou bastante, principalmente em relação ao euro e as outras moedas consideradas seguras, né? Então, conforme eles pressionam para o pacote fiscal, você vê que o dólar ele se desvaloriza no mundo, o que é bem atípico para o período de crise que a gente está vivendo, né? Então, isso é uma discussão que não aparece aqui praticamente, mas na literatura internacional se fala bastante do que vai acontecer com o dólar, dado toda essa expansão do balanço. Quando a gente olha em termos de ativos de prêmio de risco, o Brasil está na pior situação entre os seus pares, mas não se descola tanto quanto o câmbio. Então, realmente, a dinâmica da moeda também é muito impactada por essa questão do diferencial de juros, não só da piora aí na nossa capacidade de pagamento. Então, continuamos otimistas, principalmente com as estratégias descorrelacionadas. Eu não reforcei aqui, né, mas a gente reduziu, a gente vinha no mais um em renda fixa, que foi para o neutro, principalmente a parcela aqui de high yield que a gente tinha aumentado. Continuamos apostando em todas as estratégias de nicho que a gente consegue encontrar e são bem atraentes e estão surgindo aqui no Brasil para a gente investir. Brasil, né, a gente teve mais um período de saída de capital de investidor estrangeiro, então a bolsa anda toda pelo investidor local, tem praticamente saldo net bem negativo aqui no ano, né, principalmente nesse período, mesmo julho já tinha acalmado um pouquinho em junho, julho voltou a piorar, e dados fundamentalistas não muito animadores para a bolsa. Então, aqui eu faço o grande disclaimer que a gente está olhando Ibovespa, o nosso call não é Ibovespa, isso é super importante. Inclusive, a gente vem falando bastante aí sobre a importância dessa carteira descorrelacionada, a gente está mantendo o mínimo só para liquidez na parcela do Ibov, mas quando a gente olha o Ibovespa, lembrando que esses são os múltiplos, né, a relação preço-lucro. Historicamente, a gente vê que não bate 15 vezes preço-lucro, né, uma bolsa de um país aí em desenvolvimento, ela fica de 14, 16 nos melhores momentos aqui em 2019. Esse dado é atípico porque foi quando teve lucro negativo da Petrobras. E a gente está indo em termos de uma máxima, em termos do preço da bolsa. Quando a gente olha o que aconteceu, aí é mais relevante, diferente do que a gente tem visto nas bolsas internacionais, a nossa perspectiva de lucro, que é o earnings, essa pontinha azul, ela vem piorando ao longo das últimas semanas, o que fez com que eu tivesse preço relativamente estável, mas a minha precificação, digamos assim, em relação ao preço-lucro, aumentou um pouquinho mais, chegou a bater aqui quase 20. Né? Então, o que a gente espera é essa normalização aqui da expectativa dos analistas em relação ao earnings. Pouca gente fala sobre isso, mas a perspectiva nesse sentido tem piorado, né, para o lucro das empresas, com a rodada, na nossa última rodada aí de balanços, mas, de novo, isso é foto para o Ibovespa, o nosso call é todo aí para seletividade, onde a gente ainda consegue encontrar alfa, principalmente para a gente que é investidor institucional e não olha para os próximos 12 meses, e sim 60 ou até mais meses, né? Juros, a gente estava falando, eu já falei um pouquinho, a gente tem o curto prazo, pela primeira vez com juro real negativo, né? É bem interessante esse dado, né? A gente tem aqui realmente um comportamento estimulativo para a economia e a maior inclinação da série histórica. Então, acomodou um pouquinho, né? Então, a gente teve um fechamento um pouquinho, aí, digamos, sutil da ponta longa da curva e uma abertura aí num ano, né? 3 meses, mas num ano, mas o nosso prêmio continua muito elevado. Então, sim, o lado fiscal é muito preocupante. Se a gente olhasse só por esse lado, a gente estaria reduzindo a parcela de juros longo, porque sempre que o fiscal deteriora, a expectativa é que a ponta longa abra, mas, por outro lado, tem o maior carrego da história, né? Então, comprar duration, considerando que a gente também é investidores de longo prazo, eu compro prazo, eu tenho o maior prêmio em relação ao curto prazo da história. A gente está falando aqui de eu ganhar 200% do CDI nessa inclinação da curva. Lembrando que aqui é juro real, né? Então, estou falando de ganhar acima da inflação 4%, 5% em relação ao prêmio de longo prazo. Então, acho que a gente tem realmente ainda um movimento de espaço para ganho, principalmente na gestão ativa, nada passivo, porque os movimentos têm sido muito rápidos, mas a gente está neutro em juros, né? Porque o lado fiscal está muito ruim, mas principalmente essas NTNBs longas ainda tem gordura. O pré também, na verdade, tanto a B quanto o pré tem gordura. A gente prefere um pouco o IPCA porque eu protejo da inflação, mas se tiver pressão inflacionária, aí o juro nominal vai abrir ainda mais. Crédito, a gente pela primeira vez conseguiu finalmente ter uma recuperação.
Esse índice da JGP considera as debêntures líquidas, então tem mais negociação. Ele é melhor do que o da Ambima, que ainda está no terreno negativo, abaixo do CDI, mas a gente conseguiu ter uma boa parte da recuperação aí ao longo desse último mês, né? Então, o índice no ano voltando a operar positivo com esses dados mais recentes. Lembrando que a gente também aumentou bastante a alocação aqui de maneira tática em alguns fundos. Esse gráfico eu comparo com os multimercados, então também chegamos aqui na recuperação da crise muito recentemente, no mês de agosto mesmo, é o índice de hedge funds da Ambima, mas eu chamo a atenção que os multimercados sofreram mais do que o de crédito e demoraram um pouquinho mais para recuperar. Claro que a gente sabe que multimercados tem muito mais volatilidade do que crédito, né? Ninguém esperava essa queda tão elevada aqui dos índices de crédito, mas o que a gente chama de prêmio CDI apresentou uma recuperação. Ainda temos espaço, principalmente na parcela high yield, então saindo dessa parcela em investment grades, agora a gente começou a ver os gestores mudando a carteira, então a gente fez alocações táticas em AAA e AA, e agora vem mudando a característica, porque aí sim, para um bom gestor de crédito tem muita oportunidade ainda na mesa e prêmio para fechar. Multimercado a mesma coisa, né? A gente está abaixo, under nos macros, mais over aqui nos long and shorts e nichos, e voltaram a aparecer fundos interessantes aí para a gente alocar. Bom, obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Lembrando que quaisquer dúvidas e esclarecimentos, vocês podem nos mandar e-mails, ou então através dos grupos de WhatsApp, nos mandar também as suas perguntas, tá? Que nós vamos responder na sequência. E até a próxima reunião do cenário que vai se dar no próximo mês. Ok? Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia.